Que a santa paz de Cristo esteja conosco, amém? Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de chegar até aqui, pois o meu viver é Cristo. Mas se eu morrer, o agradecimento será pelo lucro. Portanto, esse morrer carnalmente precisa ser dando frutos, para não morrermos na condição de árvore infrutífera, amém? Quero agradecer também ao Senhor por esse dia perfeito, a qual o Senhor me garante um descanso físico e sem culpa. E ao mesmo tempo é desafiador, confesso. Tendo 3 filhos pequenos, com um deles com síndrome de Down, levando em terapias por 3 vezes na semana e em locais diferentes e distantes de casa, se torna bem difícil. E as 3 crianças estudando em escolas diferentes, mas com tudo isso vejo a mão do Altíssimo me sustentando. Agradeço a Deus pela vida do meu esposo, que muito me ajuda com os serviços de casa e com os eventos das crianças nas instituições obrigatórias. E ainda esse meu esposo encontra tempo para sair com a gente todo fim de semana, mesmo ele trabalhando, estudando. Já se formou em 3 especialidades, graças a Deus. É um marido lindo, é inteligente e me trata como princesa. Esse homem na minha vida é uma das riquezas que o Senhor me deu aqui na terra. Ele ainda não pratica algumas coisas referentes à palavra, mas concorda e me apoia, né? Ele quem compra os utensílios que preciso usar para estar aqui. Como vale a pena ser fiel ao Senhor, igreja. Eu quero agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ele e desejo que o Senhor abençoe e honre o esforço dele até a velhice. Parabéns, meu amor. Que o Senhor te livre de todo mal e a cada dia resplandeça sobre ti a sua maravilhosa luz. Vamos agora meditar em Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E enquanto eu lia sobre a visão que João teve nesse mesmo contexto, em que o Senhor o arrebatou para mostrar sobre as 7 igrejas na Ásia, João primeiro viu os 7 castiçais de ouro e frisa que nessa visão ele contemplou no meio dos 7 castiçais Jesus glorificado. E fiquei observando que o número 7, por ser ímpar, Jesus não poderia estar exatamente no meio. E isso simplesmente me faz crer que Jesus, com toda a sua glória e poder, ele nos deixou mais um aviso através do próprio Senhor, a própria glória, dividindo o meio, compartilhando o meio com um dos castiçais que compunha a quantidade 7. Olha, igreja, eu me emocionei, eu chorei observando essa riqueza de detalhe. E podemos observar que coisas ou pessoas que ficam no meio são as que estão no centro e em destaque. Os líderes na cadeira de púlpito que os digam. Pois bem, a própria glória poderia completar o número 7, se colocando entre os 6. Mas não. O que é isso? Que mistério é esse da própria glória dividir o meio com os castiçais? Que coisa extraordinária foi para mim
lê isso. E por isso está bem frisado em Êxodo 20, versículo 8 e 9, para lembrarmos do sábado para santificar, porque o Senhor o santificou, Ele separou, Ele consagrou. E faz questão de revelar e usar o número 7 como um simbolismo para as coisas sagradas lá na glória, lá no céu. E depois o Senhor ordenou a João que enviasse as cartas às 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. No capítulo 8, E aí, mais uma vez, entrando 7, simbolizando as igrejas. Fala também das 7 trombetas, que são juízos divinos anunciados por 7 anjos que afetam a terra, o mar, os rios, os astros e etc. E então, o Senhor nos deixa muito claro que a escolha exata do número 7 tem um forte sentido simbólico de plenitude e totalidade, desde a fundação do mundo até a sua justiça. E agora, mais que nunca, precisamos deixar esse espírito de saduceus que negociavam valores espirituais por posições políticas e hoje é de cargo nas ditas igrejas. E os fariseus, que viviam de rituais, mas estamos vazios de amor ao próximo. Temos o conhecimento dos escribas, mas não vivemos do que pregamos. Esse é o sistema atual humano e por isso Jesus não tinha parte com nenhum desses 3 grupos. Na verdade, nem mesmo os escribas, fariseus e saduceus não eram aliados, eram apenas um querendo ser melhor que o outro. E sendo eles autoridade, Jesus não se curvava às suas regras detestáveis. E Jesus ainda expunha todas as suas mazelas diante de todos. Publicamente, Jesus confrontava eles. Imagina isso. E agora fazem da mesma maneira. Não queremos guardar o sábado por rivalidade, orgulho e se apoiam em julgamentos sem reta justiça. E com tudo isso, esses 3 grupos que eram para representar a Trindade Divina continuam revoltados com alguém que prega e esforça para viver o evangelho genuíno. E esses 3 grupos, na antiguidade, sendo eles rivais, eles se uniram para perseguir a Jesus. Veja uma coisa dessa. E é exatamente assim que vejo na igreja, entre os membros. Imagina sobre denominações. Mas é isso. A terra vai sacudir em uníssono e verão quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhorzinhos. E até aqui o Senhor me concede, e até mais tarde, ainda hoje, se Deus quiser, se Deus permitir.